Existe algo peculiar que acontece com certas pessoas. Elas entram em uma sala e sentem tudo. A tensão não dita entre dois amigos. A tristeza escondida atrás de um sorriso. A ansiedade invisível atravessando o ambiente como uma corrente elétrica. E nos disseram que isso é um dom. Não foi essa habilidade de ver o que outros perdem. Mas eu quero sugerir algo completamente diferente hoje. Que essa própria habilidade, essa visão clara, pode ser a coisa mais perigosa que você já possuirá. Marco Aurélio uma vez escreveu: você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e encontrará força. Mas o que ele não disse é o preço que você paga por perceber demais, por ver com tanta clareza que você não pode mais participar da bela inconsciência que permite à maioria das pessoas viver em relativa paz. Deixe-me mostrar os 4 perigos reais de ver o que outros não veem. Perigo número 1: o isolamento profundo. Você já observou pessoas em uma festa? Realmente observou? Elas estão jogando um jogo. Todos conhecem as regras sem nunca serem ditas. Você pergunta como alguém está, eles dizem bem, e ambos fingem que esta é uma resposta completa. É um acordo coletivo para permanecer na superfície, manter as coisas agradáveis, não olhar muito profundamente. Mas então, a você, o que vê através de tudo. Você nota a esposa que se encolhe ligeiramente quando o marido fala. Você sente o colega que está desesperadamente sozinho, apesar de estar cercado de amigos. E aqui está onde o perigo começa. Porque uma vez que você vê essas coisas, você não pode desvê-las. E sua própria presença se torna um espelho que outros não conseguem suportar olhar. Epicteto ensinou: não são as coisas que perturbam os homens, mas suas opiniões sobre as coisas. Mas quando você vê claramente, você está essencialmente chamando atenção para o que todos concordaram em ignorar. E as pessoas não gostam disso. Não porque sejam más ou estúpidas, mas porque sua clareza ameaça a própria estrutura que lhes permite funcionar. O primeiro perigo é a solidão de viver em uma realidade completamente diferente de todos ao seu redor. Você está falando uma língua que ninguém mais entende. Você está vendo um mundo que ninguém mais consegue ver. E a ironia terrível é que quanto mais claramente você percebe, mais sozinho você se torna. Perigo número 2: a escolha impossível. Quando você vê a verdade de uma situação, quando percebe o que realmente está acontecendo sob a superfície, você enfrenta uma escolha terrível. Você fala ou permanece em silêncio. Se você fala, arrisca ser atacado. Você será chamado de negativo, excessivamente sensível, criador de problemas. Será acusado de criar problemas que não existem, de ler malícia em situações inocentes. Mas se você permanece em silêncio, se engole o que vê e finge não notar, você começa a perder contato consigo mesmo. Porque toda vez que você ignora sua própria percepção, toda vez que aceita a versão de realidade de outra pessoa, quando sabe que é falsa, você está essencialmente dizendo a si mesmo que sua experiência não pode ser confiada. E com o tempo, isso cria uma divisão no seu ser. Parte de você conhece a verdade, mas outra parte deve fingir não conhecê-la. Isso é loucura de um tipo muito silencioso. Sêneca alertou sobre isso. A maior parte da humanidade não é má, mas indiferente. E quando você aponta o que eles escolheram ignorar, essa indiferença se transforma rapidamente em hostilidade. Perigo número 3: você se torna o problema. Este é o mais insidioso. Quando você vê claramente e outros não querem ver, eles frequentemente voltarão sua raiva contra você. Não conscientemente, talvez, eles não se sentarão e decidirão fazer de você o vilão, mas inconscientemente, automaticamente, eles começarão a tratá-lo como o problema, como se sua percepção estivesse criando as próprias dificuldades que você está meramente observando. Isso é o que eu chamo de atirar no mensageiro. Quando alguém aponta que o imperador não tem roupas, a multidão não os agradece pela verdade. A multidão se volta contra eles por perturbar a ficção confortável que todos estavam aproveitando. Sua clareza se torna uma ameaça, e ameaças devem ser eliminadas ou controladas. Você será rotulado muito negativo, criador de drama, instável, precisa relaxar, paranoico. Note como todos esses rótulos têm uma coisa em comum. Todos sugerem que o problema está no observador, não no que está sendo observado. É uma manobra defensiva brilhante. Se podemos convencê-lo de que sua percepção é falha, nunca teremos que olhar para o que você está percebendo. Perigo número 4: você desaparece em outros. Quando você está constantemente absorvendo os estados emocionais e verdades ocultas de todos ao seu redor, quando está perpetuamente captando o que não é dito e não é sentido, você começa a perder o rastro do que realmente pertence a você. Seus próprios sentimentos se misturam com os de todos os outros. Você entra em uma sala sentindo-se perfeitamente bem e sai sentindo-se inexplicavelmente ansioso, triste ou com raiva. E você não tem ideia se esses sentimentos são
são seus ou se você simplesmente os absorveu do ambiente como uma esponja absorvendo água. Imagine nunca saber quais pensamentos são seus. Nunca ter certeza se a emoção que você está sentindo pertence a você ou à pessoa sentada ao seu lado. É como tentar ouvir sua própria voz em uma sala cheia de pessoas, todas falando ao mesmo tempo. Eventualmente, você pode esquecer como sua voz soa. As fronteiras entre eu e outro se tornam permeáveis demais. Você pode realmente perder contato com seu próprio centro, sua própria identidade. Mas aqui está onde tudo muda. O perigo que descrevo só é perigoso quando é inconsciente, quando você não entende o que está acontecendo com você, quando pensa que está enlouquecendo ou que algo está errado com você. Marco Aurélio compreendeu isso profundamente. Confine-se ao momento presente. Não porque o passado e o futuro não importem, mas porque é apenas no presente que você tem poder real. Você começa a perceber que não é obrigado a salvar todos de sua inconsciência. Você não é obrigado a apontar cada verdade escondida ou consertar cada problema não reconhecido. O verdadeiramente perigoso não é a visão em si, é a compulsão de fazer algo sobre o que você vê. Deixe-me dar uma imagem. Imagine que você está caminhando por um rio e nota que a água está lamacenta. Você pode ver isso claramente. Todos os outros passando parecem não notar ou não se importar. Agora você tem uma escolha. Você pode pular no rio e tentar limpá-lo com suas mãos, agitando-o mais em seus esforços, se exaurindo em uma tarefa impossível. Ou você pode simplesmente observar que a água está lamacenta. Talvez fazer uma nota de que seria sábio esperar antes de beber dela e continuar seu caminho. A água se limpará quando as condições estiverem certas. Sua agitação frenética não ajudará. Esta é a sabedoria que deve acompanhar a visão clara. O entendimento de que nem tudo que você percebe requer sua intervenção. E aqui está o paradoxo estoico. Uma vez que você para de tentar consertar tudo que vê, uma vez que você relaxa em simplesmente estar consciente, sem a compulsão de mudar ou controlar, sua percepção frequentemente se torna ainda mais clara. E mais do que isso, as pessoas começam a se sentir mais seguras ao seu redor, porque você não está mais inconscientemente exigindo que elas vejam o que você vê ou mudem para acomodar sua consciência. Pense nisso. Quando você conhece alguém que te vê claramente, mas não precisa que você seja diferente, que percebe suas lutas sem tentar resgatá-lo, que entende seus medos sem exigir que você os enfrente no cronograma deles. Como isso parece? Parece liberdade, não é? Como se você pudesse finalmente respirar. A sabedoria estoica para os que veem. Sêneca escreveu: associe-se com pessoas que provavelmente te melhorarão. Bem-vindo àqueles que você é capaz de melhorar. Mas o que ele realmente quis dizer é que você precisa de pessoas que podem encontrá-lo onde você está, que podem ver como você vê, sem medo. Porque eles existem. Outras pessoas que vivem neste espaço estranho de perceber mais do que a maioria, de sentir o que está escondido, de saber o que não é dito. Quando você encontra essas pessoas, quando você pode finalmente ser completamente visto por alguém que não precisa que você seja menos perceptivo para se sentir confortável, é quando o perigo começa a se transformar em algo belo. Porque você percebe que não está sozinho afinal. Você não está louco, você não está quebrado. Você está simplesmente acordado em um mundo que geralmente dorme. E há outros que estão acordados também. E juntos, sem força, pressão ou urgência, você pode manter espaço para que a consciência se espalhe gradualmente, como o amanhecer, rompendo lentamente sobre uma cidade adormecida. Então, aqui está a verdade final. O perigo de ver o que outros não veem é real. Pode isolá-lo, exauri-lo, torná-lo alvo da raiva defensiva dos outros e fazer você perder contato com seu próprio centro. Mas não precisa ser assim. Não se você aprende a carregar sua consciência conscientemente. Não se você desenvolve a força para ver sem a compulsão de consertar. Não se você pode permanecer fiel à sua percepção, enquanto permite que outros permaneçam fiéis ao seu próprio processo de despertar. Marco Aurélio nos deixou com isso. A melhor vingança é não ser como seu inimigo. Não use sua clareza como arma. Não use para se separar, para se sentir superior, para justificar seu isolamento. Use-a para criar espaço, para permitir, para ser uma presença que diz silenciosamente: eu vejo você completamente. E nessa visão, permito que você seja exatamente como é. O dom e a maldição são a mesma coisa. A questão é apenas se você aprenderá a lidar com o dom com sabedoria suficiente para que ele não se torne uma maldição. Seu trabalho não é acordar o mundo. Seu trabalho é simplesmente permanecer acordado você mesmo. Continuar vendo claramente enquanto aprende a viver pacificamente com o que vê. O perigo é real, mas também é a possibilidade. A possibilidade de que você aprenda a ser consciente sem ser consumido. Que você verá profundamente sem se afogar no que percebe. Que você carregará sua consciência como um dom
dom, não como uma maldição. E essa é a arte de viver com os olhos bem abertos em um mundo que prefere mantê-los fechados.